Donald Trump resolveu transformar o paracetamol no novo vilão da vez. Que dor de cabeça, né, gente? Ah, desculpa, não resisti a fazer essa piadinha infame. Mas vamos lá. O que ele fez foi associar o uso do Tylenol na gravidez ao aumento do autismo, sem provas científicas, claro, e acabou espalhando pânico entre gestantes e alimentou grupos negacionistas. Antes, a culpa era da vacina. Agora é do analgésico mais seguro indicado por médicos no mundo todo. O resultado? Mulheres assombradas pela dor, pelo medo, enquanto políticos fazem da ciência um palanque. Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou colunista do Meio e eu fui jornalista especializada em saúde durante 20 anos. Eu trabalhei nessa área e olha, eu vou falar para vocês, eu acho que eu nunca vi nada parecido com o que tem acontecido nos últimos 10 anos. Líderes mundiais que simplesmente ignoram a ciência, saem atropelando, enfim, o que a comunidade médica, a comunidade científica no mundo fala, se apegam a algumas ideias que os médicos que eles acreditam dizem, mesmo que isso não seja consenso, mesmo que não tenha embasamento, né, que não seja feito de acordo com o que a ciência diz, né, dentro dos parâmetros da ciência. Mas vamos lá. Eu sei que tá todo mundo falando se a química entre Lula e Trump vai render uma trégua entre os países e os presidentes, mas eu quero falar sobre a fala do presidente americano na noite dessa segunda-feira, antes de ele discursar na ONU. Não tomem Tylenol. Pois é, era um conselho para mulheres grávidas. Na prática é o seguinte, grávidas que sintam dor, tá? Que tenham febre, que aguentem firme. Um comprimido de paracetamol que médicos do mundo inteiro recomendam como o analgésico mais seguro na gestação virou o novo vilão na guerra pessoal do Trump contra a ciência. Foi a declaração dele que deu início a mais esse surto coletivo. As gestantes em pânico, grupos de WhatsApp fervendo, políticos oportunistas surfando nessa onda. Tudo isso porque o Trump e seu secretário de saúde, o Robert Kennedy Jr., decidiram ressuscitar a velha fórmula do negacionismo, achar um bode expiatório e empurrar para a plateia como se fosse uma descoberta genial. Antes era culpa das vacinas, agora a culpa é do paracetamol. Amanhã vai ser qualquer outra coisa que renda palco e manchete. Kennedy Jr. é velho e conhecido nesse campo. Há anos ele espalha desinformação sobre vacinas, ajudou a minar campanhas de imunização no mundo inteiro e se consolidou como porta-voz de teorias conspiratórias embaladas de preocupação com a saúde pública. E agora, no comando do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, ele resolveu prometer que em 5 meses ele descobriria a causa do autismo. 5 meses para resolver um quebra-cabeça que mobiliza cientista há décadas. A pressa política exige atalho, gente. A vacina já não colava tanto. O próximo culpado? O Tylenol. O método é sempre o mesmo. Primeiro você pega uma preocupação legítima, no caso, o aumento dos diagnósticos de autismo. Depois você escolhe um vilão fácil de entender. Uma vacina, um remédio, qualquer coisa que as pessoas usem no dia a dia. Em seguida, ignora os estudos sérios, exagera nos poucos que sugerem alguma correlação e anuncia uma verdade absoluta. Tá pronto o kit da desinformação. Só que a ciência não funciona assim. O autismo é um transtorno complexo com múltiplas causas genéticas, ambientais. O aumento dos casos nas últimas décadas se deve, em grande parte, ao avanço dos diagnósticos e à ampliação dos critérios. É tema de pesquisa séria, que exige tempo, investimento e humildade diante da complexidade. Mas nada disso serve para quem prefere frases de efeito. Os fatos são claros, gente. O paracetamol está no mercado desde os anos 1950. É indicado por sociedades médicas dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido como a primeira opção segura para gestantes. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia reafirma isso. O NHS britânico também. O próprio FDA, o órgão regulatório americano, aquele que diz tudo o que pode e o que não pode ser usado para determinadas doenças, reconhece que
Alguns estudos encontraram associação entre o uso de paracetamol na gravidez e autismo, mas faz questão de destacar: associação não é causalidade. Nenhum estudo robusto comprovou que tomar esse analgésico provoca autismo. E mais, febre alta não tratada na gravidez é sim um risco real para o bebê. O Trump, no entanto, preferiu a frase de impacto: tough it out, aguentem firme, aguentem firme. É o mesmo desprezo pela dor que já demonstrou em outras situações, a mesma incapacidade de lidar com nuances. Dor feminina, então, para ele, deve ser irrelevante. O recado é cruel. Suportem, sofram, sejam fortes. Não há nada mais simbólico de uma política misógina do que transformar a dor das mulheres em palanque. O resultado é previsível. Grupos de WhatsApp se enchem de vídeos alarmistas. Parlamentares brasileiros como Mário Frias e até herdeiras da família Bolsonaro ajudam a espalhar essa mentira. O pânico viaja mais rápido que qualquer esclarecimento científico. Mulheres que já convivem com enjoo, inseguranças, cobranças, agora também precisam lidar com essa dúvida: posso ou não tomar um remédio para dor de cabeça? E aqui está o ponto central: não é sobre saúde pública, é sobre espetáculo. Trump não quer proteger as mulheres grávidas, quer performar como o homem que encontrou a resposta para o autismo. Quer ser lembrado como aquele que enfrentou a indústria farmacêutica, mesmo que o preço seja jogar milhões de gestantes no medo. É a mesma lógica que a gente viu na pandemia quando ele sugeriu que injeção de desinfetante poderia talvez ajudar contra a Covid. Não é racionalidade, é vaidade. E a vaidade tem consequência. O movimento antivacina que o Kennedy Jr. ajudou a fortalecer já fez estragos devastadores. Coberturas vacinais despencaram, doenças erradicadas voltaram a circular, crianças morreram. E isso tudo é replicado por aqui pelo bolsonarismo. Hoje eu entrei na postagem de um parlamentar e fiquei horrorizada com o nível dos comentários. Dezenas de pessoas que se orgulham de não vacinar os filhos. Alguns depoimentos pessoais de gente que tem filhos com autismo e que decretou que a causa foi o paracetamol. Vocês entendem a gravidade disso? A narrativa contra o paracetamol ameaça repetir a mesma tragédia, porque a lógica é a mesma: plantar dúvida, explorar o medo, corroer a confiança na ciência. E o alvo, mais uma vez, é o corpo feminino. É sempre mais fácil impor restrição às mulheres, transformá-las em terreno de disputa moral e política. A gestante é um alvo perfeito, gente. Vulnerável, cheia de inseguranças, sobrecarregada de expectativas. Trump e o Kennedy Jr. sabem disso. Ao jogar bomba no colo das grávidas, ganham duas vezes. Controlam narrativas e ainda alimentam uma base conservadora que adora ver mulher sofrer em nome de responsabilidade. O problema é que dor não é ideologia, febre não é discurso. E quando um governo decide brincar de cientista com a vida das pessoas, quem sofre não são os políticos, mas as mulheres que se veem sem alternativas. A repercussão é tão grande que hoje mesmo eu vi já médicos relatando o medo de pacientes de usar analgésicos. E olha, não estou falando só de quem está com dor de cabeça, mas uma gestante, por exemplo, que decidiu aguentar firme, mesmo com o risco do seu quadro se agravar. Essa política de pânico tem um efeito real. O mais revoltante é que tudo isso poderia ser evitado. Bastaria, gente, seguir o que a ciência de verdade diz, que o paracetamol é seguro quando usado de forma prudente, que não há comprovação de causalidade com o autismo, que a dor e a febre precisam ser tratadas. Mas para isso seria preciso humildade. E humildade é artigo que não entra na cartela de Trump, trumpistas, bolsonaristas. No fim, o que sobra é a pergunta incômoda: até quando a gente vai permitir que a ciência seja sequestrada pela vaidade de líderes populistas? Até quando a gente vai aceitar que estudos inconclusivos sejam usados como arma política? E até quando o corpo das mulheres vai continuar sendo o campo de batalha preferido dessa guerra ideológica? O Trump pode dizer o que ele quiser lá na ONU, dizer que ele em 8 meses ele já resolveu todos os problemas dos Estados Unidos, né? Mas quando o assunto é saúde, o que a gente vê é ele produzindo desinformação. E dessa vez o
preço pode ser pago por milhões de grávidas que, entre a dor e o medo, acabam se tornando cobaias de uma bravata política. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.